O nosso webinar hoje vai falar sobre esses três pilares de gestão de processos, automação de processos com BPMS e RPA, que têm em comum justamente a visão de processos. A disciplina de BPM traz para as organizações uma forma de você fazer a gestão da organização pensando em processos. As soluções de BPMS suportam as iniciativas e suportam, através do software, o desenvolvimento e automação desses processos. E o RPA traz como tecnologia a capacidade de você fazer a automação da atividade. Nosso principal foco do nosso webinar hoje é a gente mostrar o quanto que essas três letrinhas, três conceitos juntos, de BPM, de BPMS e RPA enquanto tecnologia juntos, conseguem trazer uma transformação exponencial para dentro das organizações quando aplicados de forma inteligente. Falando um pouquinho de cada uma dessas disciplinas e tecnologias, para poder alinhar um pouco o conceito, o BPM, o Business Process Management, nada mais é do que uma disciplina de gestão que entende que tudo que a empresa faz, ela faz através de processos, que ela é estruturada, gerenciada, organizada, avaliada através de processos, e que esses processos, então, são os ativos da organização. Dessa forma, é através da gestão, da melhoria, do monitoramento desses processos que nós conseguimos acompanhar e traçar planos de ação para alcançar os objetivos estratégicos da organização. O BPM trabalha com uma visão de ciclo de gestão de processos, que inicia com a modelagem, onde a empresa conhece os seus processos, a análise, onde ela entende os principais problemas e oportunidades de melhoria, o redesenho, onde ela propõe um modelo to be com novas formas de executar o processo de modo a atingir os seus objetivos estratégicos, muito provavelmente implantadas essas melhorias com iniciativas de automação e, finalmente, monitoramento desse processo to be que virou as is, como forma de você acompanhar, gerir e fazer um ciclo PDCA em cima desse processo. Ou seja, o BPM estimula a transformação de negócios através do processo e parte do princípio que a empresa conhece o seu processo e, por isso, existe a etapa de modelagem para transformar esse processo que está na cabeça das pessoas em um ativo e, uma vez conhecendo esse processo, poder entender o que é bom, o que é ruim e, assim, trazer melhorias efetivas que proporcionam o crescimento da organização. A visão de BPM visa sempre trazer uma visão orientada ao cliente, onde a visão do processo e a melhoria do processo parte do princípio do que o cliente quer e como eu posso fazer para entregar o produto ou serviço a esse cliente, dando para ele uma experiência efetiva de como ele quer consumir, como ele quer receber os serviços e os produtos da organização. Dessa forma, uma visão e um projeto de BPM busca estimular justamente a transformação do negócio, entendendo o processo antigo e os seus principais problemas e propondo soluções, como fazê-lo melhor, como trazer mais agilidade a esse processo, como fazer que ele tenha mais eficiência e, finalmente, como atender, dentro de tudo isso, as expectativas dos envolvidos e atender cada vez melhor o cliente. Já as soluções de BPMS, como o caso, por exemplo, da Lecom, que é uma plataforma de BPMS, são soluções que têm o objetivo de dar e trazer tecnologia para viabilizar a gestão de processos, para viabilizar o BPM. Então, as soluções de BPMS têm uma série de funcionalidades que vão desde a modelagem e o repositório dos processos modelados até um motor de processos que permita a orquestração desses processos entre os envolvidos e a gestão e o controle de indicadores e de regras de negócio. Numa visão de automação de BPMS, nós temos como ponto principal entender que processos são executados por pessoas e sistemas e que, através de uma visão de BPM e através de uma visão de orquestração, nós conseguimos trazer para o motor do BPMS a possibilidade de orquestrar as atividades que acontecem ao longo do processo de forma automática, chamando e delegando para pessoas atividades que são de pessoas e evocando os sistemas aquilo que nós conseguimos automatizar através de integrações. Basicamente, os principais benefícios que nós temos e nós trazemos para a organização quando nós fazemos uma automação de um processo de negócio é a capacidade de orquestrar os nossos processos entre pessoas e sistemas, garantindo a integridade desse processo, garantindo que ele vai ser feito e executado
conforme foi proposto. Ter uma distribuição efetiva e com muita eficiência dos processos da empresa entre os principais envolvidos, de forma a identificar quem são as pessoas que devem fazer cada atividade e que vão fazer essa atividade com maior agilidade. Tornar o processo vivo e ativo, fazendo com que, através dessa proatividade, coisas aconteçam automaticamente para garantir o sucesso desse processo e que ele não caia no esquecimento na caixa de e-mail ou na mesa de algum colaborador. Com isso, o BPMS ele tem total rastreabilidade e visibilidade sobre o que está acontecendo com o processo. E nós conseguimos acompanhar e trazer à tona quem fez cada atividade, quanto tempo demorou e onde estão os principais gargalos do processo, nos dando com isso uma série de indicadores que permitem que nós façamos o ciclo de melhoria contínua. Indicadores esses que são apresentados em tempo real para que tenha uma gestão efetiva. E, finalmente, a capacidade de eu executar os meus processos em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Uma vez que o processo ele é digitalizado e ele pode estar tanto disponível numa interface web de um computador, como num dispositivo móvel ou num tablet, por exemplo. Evidentemente que o objetivo nosso aqui não é falar detalhadamente de BPMS ou BPM, mas falar a relação entre eles, então convido vocês a conhecer no nosso blog uma série de webinários e artigos em que nós falamos um pouco mais sobre esse tema. E para finalizar, falando e apresentando rapidamente o conceito de RPA, Robotic Process Automation, que nada mais é uma plataforma que dá capacidade para a organização em adotar uma força de trabalho digital de forma sustentável e com governança, trazendo com isso uma capacidade de aumentar a eficiência dos nossos processos através do uso de robôs em atividades repetitivas e que, através dos componentes e dos elementos que compõem o RPA, eu consigo fazer isso de uma forma corporativa na organização. Basicamente, como funciona o RPA? Funciona através de um treinamento que eu faço ao robô, onde eu faço, através de um ambiente de rápida implementação, de fácil implementação, um script que tem a lógica do processo, a lógica da tarefa que vai ser automatizada. Uma vez que eu tenho esse script com passo a passo que o robô deve executar, eu tenho condições de delegar esse passo a passo para um robô que nada mais é do que um software que tem a sua própria máquina disponível com capacidade de executar esse processo e assim cumprir as tarefas que devem ser feitas antes por pessoas e agora estão delegadas a robôs. Normalmente de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, com uma disponibilidade 24/7 e com uma enorme redução de erros e rastreabilidade do que está sendo feito. Particularmente, as empresas adotam o RPA por vários motivadores, sendo que o que vem primeiro à cabeça é o fato do RPA, o robô ser mais rápido e com menor custo em relação a um trabalhador humano. Porém, esse não é o único motivador para a adoção de RPA. E entre outros que eu gostaria de salientar rapidamente estão a capacidade de nós promovermos a escalabilidade da organização à medida que o crescimento de tarefas podem ser delegados com robôs, simplesmente alocando um novo robô em uma máquina, caso eu tenha um overflow de atividades entre a minha força de trabalho digital atual. Com isso, a estratégia de RPA também é uma estratégia de crescimento enxuto, onde eu consigo delegar para pessoas o que são trabalhos analíticos, o que são trabalhos de relacionamentos, e para robôs o que efetivamente são trabalhos de robô, que são trabalhos repetitivos que não agregam o valor botar uma pessoa fazendo esse tipo de execução. Isso traz muita agilidade para os nossos processos, porque o principal vilão dos nossos processos é o tempo que as pessoas demoram para começar a fazer as atividades. E a gente consegue reduzir drasticamente esse tempo com o uso de RPA, com o uso de robotização. E isso dá uma capacidade enorme de eu melhorar a experiência do meu cliente, de eu mostrar para o cliente como que esse processo realmente é digital, como que ele é ágil, porque a robotização me traz uma capacidade de implementar essa agilidade com muita rapidez e com maior facilidade do que, por exemplo, se eu optasse por fazer isso através de um projeto convencional de tecnologia. Para finalizar, os robôs trazem padronização aos processos, rastreabilidade, por consequência eu tenho compliance, eu tenho garantia que o robô ele não vai fazer o processo cada vez de uma forma diferente, o robô ele não comete distrações,
o robô não falha por ter colocado uma informação num campo errado porque se distraiu, e com isso eu tenho uma redução de erros bastante significativa, e é por isso que esses são os 7 principais benefícios que a robotização traz para as organizações. Quem quiser saber um pouco mais sobre RPA, nós temos muitos artigos, muitos vídeos, muitas informações, muitos webinários como esse disponíveis no blog da iProcess e também no nosso canal do YouTube. Assim como um e-book também bastante elucidativo sobre os principais conceitos de RPA. Bom, dada essa visão sobre BPM, BPMS e RPA, como que a gente junta esses três mundos? Na verdade, se vocês procurarem na web, vocês vão ver que existe muita confusão, inclusive, e alguns entendimentos que dão a entender que BPM e RPA seriam coisas concorrentes, por exemplo. E não é para menos, porque tanto o BPM fala de Business Process, como a RPA fala sobre Robotic Process, ou seja, ambos estão falando de processo e de automação de processo. A verdade é que, apesar de ambos falarem de processo, para o RPA, processo nada mais é do que uma atividade, é um conjunto de passo a passo que é executado para que eu possa entregar uma tarefa, como, por exemplo, receber uma documentação ou enviar um relatório de metas de venda. Já para o BPM, processo é uma visão ponta a ponta, é algo que entrega valor através de uma entrega de um produto ou um serviço para o cliente do processo. É a orquestração onde eu identifico tudo que é feito da solicitação até a entrega desse valor e eu consigo melhorar, orquestrar, monitorar e acompanhar esse processo. A relação do BPM para o RPA é justamente porque o BPM vê o processo como um todo, enquanto que o RPA, o que ele chama de processo, na verdade, é uma atividade. O RPA tem capacidade de automatizar a atividade, enquanto que o BPM e o BPMS têm capacidade de automatizar a orquestração do processo como um todo. Dessa forma, nós temos inúmeros benefícios ao adotar cada uma desses três pilares dentro da nossa organização. A disciplina de BPM nos traz capacidade de fazer uma gestão orientada a processos, a conhecer os nossos processos, a identificar os problemas desses processos e a melhorar esses processos. Muitas dessas melhorias passam por uma automação na qual eu tenho que garantir uma série de coisas para que esse processo ele seja íntegro. Eu tenho que orquestrar o processo entre pessoas e sistemas, garantir que ele vai executar de ponta a ponta como foi concebido, que ele vai ter a proatividade para que os seus objetivos sejam alcançados, que ele vai ser visível, que qualquer pessoa possa ver aonde está o processo e obter indicadores sobre esse processo. E isso tudo eu consigo com a aplicação de tecnologia de BPMS, junto com um redesenho feito com a disciplina de BPM. E aliado a isso eu tenho o conceito de RPA, que vai permitir com que eu pegue uma atividade que está sendo automatizada e orquestrada no BPMS, uma atividade repetitiva que está gastando o tempo das pessoas sem nenhum valor agregado dessas pessoas ao processo, e eu vou com isso ter agilidade, escalabilidade, vou melhorar a experiência do meu cliente, vou tornar o tempo de entrega menor, vou padronizar as atividades, que são aqueles ganhos que nós vimos agora há pouco com o conceito de RPA. Então vejam que cada uma desses pilares me traz ganhos distintos. O BPM me traz gestão, me traz melhoria, me traz identificação de oportunidades. BPMS me traz capacidade e ganho de inovação e automação do processo como um todo. E o RPA complementa o BPMS fazendo a automação da atividade. Ou seja, e esse é o principal ponto que eu quero compartilhar e trazer exemplos para vocês, que o uso de BPM sozinho já é um grande ganho para a organização. O uso de BPMS sozinho já é um grande ganho para a organização e o uso de RPA sozinho também é um grande ganho para a organização. Agora, a capacidade de transformação ao utilizarmos esses três pilares juntos é muito maior do que simplesmente a soma dos três. É uma capacidade efetiva de transformação digital com muita velocidade e rapidez, que é aquilo que os clientes e o mercado cada vez mais procuram. Por que eu tenho esse ganho todo? Porque eu tenho na visão do BPM a capacidade de repensar o meu processo. Eu tenho na visão do BPMS a capacidade de orquestrar o meu processo. E eu tenho no RPA a capacidade de dar velocidade, padronização, melhoria nas atividades.
e o BPMS, na verdade, é o motor que orquestra tudo isso. Nesse conceito, e aí agregando ainda mais o conceito de RPA, na verdade, eu cada vez mais tenho falado menos de robô e tenho buscado falar sobre trabalhador digital, que é o mecanismo que agrega não só as mãos que fazem as atividades, como também todas as outras capacidades que uma pessoa tem para executar um processo e que hoje eu tenho tecnologias que suportam e nos dão capacidade de entrega muito grande se agregadas ao robô, como tomada de decisão cognitiva, tomada de regras de negócio, tomada de decisão de regras de negócio, reconhecimento cognitivo, reconhecimento de documentos e notas fiscais. E isso faz com que o meu trabalhador digital consiga chegar mais longe e que a minha capacidade de transformação dos meus processos também consiga chegar mais longe. Ou seja, a junção de BPM, BPMS e RPA nos dão capacidade de efetivamente fazer uma transformação exponencial. E eu quero mostrar isso para vocês, não somente com a teoria, mas mostrando alguns exemplos. Particularmente, vou mostrar 2 exemplos que eu selecionei, que são exemplos que toda empresa tem, e por isso a gente trouxe, né, como forma de trazer algo concreto que vocês todos possam entender e olhar para dentro de casa e ver o quanto que é aplicável. O primeiro exemplo é um processo de pagamento de notas fiscais. Vocês estão vendo aqui um processo ASIS bastante simples, um processo manual, sem nenhuma automação, em que o assistente ele recebe numa caixa de e-mail uma nota fiscal, ele precisa ler naqueles e-mails lá, baixar a nota num diretório, ele vai imprimir essa nota fiscal porque ela tem que ser mandada para assinatura e aprovação do diretor. Ele, antes disso, vai cadastrar o fornecedor e a nota fiscal no sistema legado, manualmente. Vai encaminhar para a mesa do diretor, o diretor vai avaliar a nota fiscal, sabe-se lá quanto tempo vai ficar na mesa do diretor, mas ele vai fazer essa avaliação, vai assinar, se caso aprove, se não reprovar, vai informar simplesmente, ou vai jogar a nota fora, dizendo que essa nota não vai ser paga. Em caso de aprovação, vai para o financeiro vai agendar o pagamento e no dia agendado vai fazer o pagamento dessa nota fiscal. Esse processo, às vezes, ele tem uma série de problemas. No recebimento, existem falhas e distrações de e-mails que são recebidos na caixa postal e que, eventualmente, devido ao volume de notas que chegam, o assistente esquece ou passa e acaba não lançando. Além disso, muitas vezes as notas que chegam em PDF nessa caixa postal foram canceladas pelo fornecedor lá no site da nota fiscal eletrônica e a empresa não se deu conta disso e acaba pagando uma nota que foi cancelada. O cálculo de impostos também é um problema recorrente, né? Seja por não ter o cálculo correto ou porque não foi feita a apropriação adequada desse imposto, e aí existe todo um retrabalho depois, quando se identifica, na verdade, que esse imposto foi calculado e pago de forma equivocada, fora o fato de que esse processo está trabalhando com a documentação em papel. Precisa imprimir o documento para que ele seja assinado. Na atividade de cadastro, não é incomum alguma informação ser cadastrada errada, né? Afinal de contas, o assistente tem que ficar lendo dados da nota fiscal, dados do fornecedor e cadastrando esses dados no sistema. E muitas vezes, quando a nota é reprovada, ainda existe o retrabalho de ter que voltar no sistema e cancelar a nota fiscal que foi cadastrada, porque ela, na verdade, não vai ser paga, ela foi reprovada pelo gestor. Na atividade do gestor, nessa etapa de análise, nós identificamos que 35% das notas são de serviços recorrentes, como, por exemplo, um serviço de limpeza, uma conta de aluguel, valores que, se chegam sempre no prazo adequado, na data adequada, com valor adequado e que não foram pagas ainda, elas estão pré-aprovadas, não precisariam passar por uma avaliação de um gestor. Além disso, nessa empresa, somente o diretor aprova as notas, sejam elas notas de R$50 ou de R$50 mil, o que gera um gargalo e um esforço grande por parte da diretoria. Pode haver demora na aprovação, fica na mesa do diretor, o diretor está viajando, tem outras pendências, tem outras prioridades, e muitas vezes se identificou situações que, misteriosamente, as notas foram direto para pagamento sem passar pela aprovação do diretor. Simplesmente, o papel ele deu uma curva
e passou direto para o financeiro. Na área do financeiro, devido a esses problemas de atraso, de falta de controle, muitas notas já chegam vencidas e existe um custo significativo da empresa em pagamento de multas por causa desse vencimento. Olhando também esse processo durante essa etapa de análise, nós identificamos que, em média, o assistente demora 2 minutos para receber e salvar e imprimir uma nota fiscal, 10 minutos para fazer o cadastro da nota e do fornecedor, o diretor demora 5 minutos fazendo a análise da nota, assinando e encaminhando, o financeiro demora 2 minutos validando o agendamento dessa nota e 3 minutos agora realizando o pagamento. Nós temos como volume 1.500 notas recebidas, 525 notas que são recorrentes, são de serviços já pré-aprovados e que passam novamente pela aprovação do diretor. Em média, 120 notas, ou seja, 10% das notas não são aprovadas. Um percentual de mais de 50% de notas com valores baixos. 130 notas, em média, são pagas com atraso, gerando multas, gerando constrangimentos. E esse processo ele demora de ponta a ponta, em média, 20 dias úteis para ser executado. Então, o que vocês estão vendo até aqui, nesse relato, nada mais é do que a análise do processo. Estamos aqui no pilar de BPM. Estamos fazendo entendimento do processo, entendimento de como ele é executado, entendimento desses problemas que ele tem, para poder a gente chegar à oportunidade de melhoria. E esse processo ele é muito rico, ele tem um número muito grande de oportunidades de melhoria. Nós podemos robotizar o recebimento da nota fiscal, da leitura do e-mail até o envio para o diretor. Podemos validar os dados da nota fiscal no site da nota fiscal eletrônica para garantir que os dados estão corretos, que a nota não foi cancelada. E com isso a gente também pode aproveitar e conferir os impostos e retenções para verificar se eles foram lançados de forma correta. E vejam que essa atividade 2 e 3 são atividades que talvez não sejam feitas não só por uma questão de não estarem previstas no processo, mas também por uma questão de esforço que envolveria as pessoas fazer essa atividade. E com a robotização a gente pode delegar esse esforço para o robô e com isso melhorar a qualidade e a assertividade do processo. Nós vamos automatizar esse processo de ponta a ponta, esse processo vai ser implementado num BPMS, no LECOM. Nós vamos também mudar algumas regras de negócio, então, por exemplo, vamos mudar o cadastro da nota fiscal do fornecedor que está sendo feita na recepção da nota, para que ele passe a ser feito somente no momento que a nota for aprovada. E com isso, nós diminuímos o volume de notas reprovadas que foram cadastradas e que agora vão precisar ser canceladas no sistema. Notas que forem recorrentes, elas vão estar cadastradas numa base para permitir a aprovação automática, sem precisar passar pelo diretor. O diretor hoje está aprovando notas de qualquer valor, então aqui numa visão de melhoria, nós vamos propor uma estrutura de alçada de aprovação na qual os gestores, coordenadores, gerentes possam também fazer a aprovação de acordo com o valor, e vamos definir o SLA de aprovação, na qual nós vamos começar a controlar indicadores e gerar alertas quando os gestores não aprovam a nota dentro do prazo acordado. O cadastro do fornecedor, o cadastro da nota fiscal no sistema vai ser feito através de um robô. Nós não teremos mais papel, então a assinatura da aprovação vai ser feita através da assinatura eletrônica na plataforma de BPM. O próprio pagamento na nota fiscal também pode ser robotizado, e nesse sentido o financeiro ele vai ser simplesmente avisado de uma previsão de pagamento para que, se ele não concordar, ele possa depois fazer a revisão e ele possa fazer o ajuste. Então vejam que aqui nós temos uma série de melhorias que vão desde melhorias em que eu estou aplicando conceitos de melhoria de negócio, que não tem nada a ver com automação, até melhorias que vão ao encontro do uso do BPMS e do uso de RPA. E com isso nós esperamos ter 100% das notas lançadas, conferência de 100% das notas no site da nota fiscal eletrônica, conferência de imposto, eliminação de papel, notas fiscais cadastradas somente quando aprovadas, uma esteira ágil das notas pré-aprovadas que não precisam passar pela direção, a implementação de assinatura eletrônica, revisão da estrutura de aprovação, redução do esforço da diretoria, proatividade, integridade e garantia que o processo vai ser executado como foi previsto,
e, com isso, redução drástica de multas, de custo e de tempo do processo. Ou seja, nós reestruturamos esse processo para que ele fique com essa carinha aqui, onde o robô vai fazer o cadastro da nota fiscal, verificar se a compra é recorrente. Se for recorrente, vai encaminhar diretamente para o cadastro. Se não for, vai encaminhar para uma alçada de um gerente ou de um coordenador, que vai poder aprovar ou reprovar. Uma vez aprovado, o próprio robô vai pesquisar e cadastrar o fornecedor e a nota, vai avisar o financeiro e o robô vai fazer o agendamento e o pagamento da nota fiscal na data que esse pagamento estava previsto. Esse processo ele foi implementado e eu vou apresentar ele agora para vocês. Esse vídeo está mostrando já a execução do processo. Então, nós temos aqui a primeira atividade de cadastrar a nota fiscal. Na verdade, essa atividade começa com um robô lendo uma caixa de e-mail. Vocês podem ver aqui na direita que é o robô que está executando esse processo. Ele leu o e-mail, baixou a nota fiscal, abriu a nota fiscal para poder obter os principais dados dela, e ele vai obter os demais dados no site da nota fiscal eletrônica. Então, ele está entrando aqui no site da nota fiscal, informou que não é um robô, ele consegue quebrar o CAPTCHA, né? Nós conseguimos colocar essa inteligência nos nossos RPAs, e agora ele está conferindo os dados da nota, está lendo o que tem no sistema, está validando com o documento e nos informando as informações que ele leu no site. Da mesma forma, ele vai fazer a leitura dos dados do emitente e vai nos informar os dados que ele encontrou ali e comparar com os da nota. Vai trazer isso também para a memória para depois cadastrar o fornecedor. Está fazendo análise dos valores de imposto que foram lançados. Aí ele vai conferir cada um dos itens que foi lançado na nota, inclusive pegando o valor de cada item, o valor do frete, porque isso é importante depois para fazer o cálculo e a conferência do imposto. Essa nota ela tem 2 itens, ele vai fazer a conferência de cada um desses 2 itens. Na sequência, ele vai abrir uma planilha, que é uma planilha montada para fazer o cálculo de imposto. Preenche a planilha muito rapidamente. Essa planilha traz os valores de impostos que deveriam estar lançados na nota. Ele faz a conferência e verifica que os impostos foram conferidos e estão corretos. Uma vez que os dados de impostos estão conferidos, que nós vimos que a nota fiscal é válida, nós vamos então iniciar o processo eletrônico de lançamento dessa nota e de aprovação. Então, o robô está entrando na plataforma da Lecom, vai solicitar a abertura de um novo processo de aprovação de nota fiscal. Esse processo vai, na verdade, pegar todos os dados que ele leu no site da nota fiscal eletrônica, que ele leu do documento, e ele vai transpor esses dados aqui para a instância do processo no Lecom. Então, vocês veem aí o robô digitando essas informações. Vocês podem ver o quanto que ele é mais rápido que uma pessoa, porque ele tem uma cadência de digitação, de operação, que uma pessoa não tem. Ele trabalha sempre na mesma velocidade, ele não para. E com isso ele ganha muito mais agilidade no desenvolvimento dos processos. Ele agora está incluindo os itens da nota, cada um dos itens, então vai colocar o primeiro item. No caso aqui, essa nota é uma compra de um ar-condicionado. Ele vai colocar, então, para cada item o valor total, o valor do frete, vai inserir o item. São 2 itens, né? O primeiro é o evaporador e o segundo é o que distribui o ar dentro do ambiente, que é o condensador. E aí ele vai incluir esses dados e fazer o upload da nota fiscal dentro da solução de BPM da Lecom. Vejam que até aqui a gente não envolveu ninguém. O robô ele partiu da nota fiscal que chegou por e-mail e fez todo esse processo sozinho, porque justamente a gente deu essa inteligência para ele, disparando assim ao final o lançamento dessa nota fiscal. A próxima atividade também é do robô. Nós vamos verificar se a nota fiscal é recorrente. O BPMS ele vai chamar automaticamente o robô vai ser ativado, e aí ele vai abrir uma planilha, onde eu tenho a lista de ordens de compras pré-aprovadas, e vai fazer uma pesquisa. Primeiro, pelo fornecedor, se ele está cadastrado. Segundo, pelo mês da nota fiscal. E terceiro, pelo ano. E aí ele identificou ali que não tem uma nota fiscal aprovada. Me perdoem pela velocidade do robô, mas ele viu que não tinha nenhuma linha ali. Logo, ele vai agora entrar no Lecom, vai procurar aquela atividade de verificar se é recorrente,
vai entrar dentro da atividade e vai informar para o BPMS que essa nota não é uma nota recorrente, que por isso precisa passar por aprovação. Por isso que a próxima atividade é a análise do coordenador, porque essa nota fiscal ela é menor do que R$5.000, que é o valor de alçada que a gente identificou. Então, nós temos aqui o coordenador, que é o Rogério Marinho. Ele está entrando, agora é uma pessoa, é a primeira vez que uma pessoa trabalha nesse processo, né? Vejam que ele está entrando para fazer algo que realmente tem valor agregado, que é fazer a análise da nota fiscal e verificar se realmente ela é devida ou não. Então, ele entra no LECOM, consulta todos os dados que foram imputados pelo robô. Ele poderia, inclusive, ler os dados e ler a nota fiscal. Ele pode aprovar ou reprovar, no caso aqui ele aprovou. E vejam que cada uma decisão que nós temos ao longo do processo, como a nota não ser recorrente e ela estar aprovada, faz com que o próprio LECOM direcione as atividades para as pessoas corretas. A próxima atividade, o robô não está me dando muito tempo para respirar. O LECOM disparou automaticamente o robô para fazer o cadastro do fornecedor, caso ele não esteja cadastrado, e o cadastro nota fiscal. Então, nós estamos entrando aqui no RP, que no caso aqui é o homem, pesquisando o fornecedor não foi encontrado, então, por isso, o robô vai inserir os dados do fornecedor com base no que ele pegou no site da nota fiscal eletrônica. Ele está digitando, infelizmente não aparece bem a tela aqui, mas ele digitou os dados do fornecedor, salvou e vai agora fazer o cadastro da nota fiscal. Vejam quanto que o robô consegue trazer de agilidade a esse processo. Então, agora ele está cadastrando a nota fiscal, botando os dados da nota, previsão de pagamento, valor. Vai finalizar, finalizou ali, está escrito salvo com sucesso. Então, cadastramos o fornecedor, cadastramos a nota fiscal e agora o robô vai entrar no BPM e vai finalizar as atividades que estão abertas para ele de cadastro de nota fiscal e de cadastro de fornecedor. Então, ele entra na primeira atividade de cadastro de fornecedor, vai finalizar essa atividade, vai rapidamente já entrar na segunda atividade de cadastro da nota fiscal, da conta a pagar, e vai também informar que já fez esse cadastro. E aí a próxima atividade, na verdade, é uma informação de acordo com as regras de pagamento da empresa, que já foram calculadas pelo LECOM, uma informação para o gestor de que essa nota vai ser paga no dia 3 de março. E o gestor ele vai concordar ou não com o agendamento, mas dá andamento ao processo. Chega o dia 3 de março, automaticamente o LECOM ele é acordado, identificando que tem um pagamento hoje para ser feito. O LECOM ele dispara o processo, o robô entra novamente no OMI e ele vai fazer a pesquisa daquela nota fiscal que está prevista para pagamento e vai solicitar, vai aprovar ali no contas a pagar, nos pagamentos pendentes, ele vai clicar e vai aprovar o pagamento dessa nota fiscal. Então, já aprovou, na verdade, né? Ele clicou ali na primeira, pronto, e aprovou esse pagamento. E, evidentemente, ele tem que dar esse feedback para o LECOM, então ele vai entrar lá no BPMS e vai informar que a nota já foi paga no OMI, né? E que esse processo, então, ele pode ser finalizado. Então, ele vai, da mesma forma, pesquisar o processo, entrar na atividade e informar que a nota foi paga. E assim, nós finalizamos esse processo de compras, com o fornecedor sendo informado por e-mail que a nota já foi paga e que ele pode consultar no seu extrato bancário. O que nós vimos aqui, nesse primeiro exemplo? Vimos a capacidade que nós temos de automação de processos, juntando o redesenho do processo, repensando esse processo a fins de negócio, a orquestração do processo com o BPMS e uma agilidade enorme que nós trazemos, que nós imputamos com o robô, fazendo com que praticamente todo o processo seja feito de forma automática de acordo com as regras de negócio estabelecidas pela organização. Vocês viram que nós só tivemos pessoas envolvidas para análise da nota e para ciência da área financeira que uma nota seria paga para que eles possam agir se desejassem. Dessa forma, as expectativas de resultado desse redesenho
estão principalmente focadas em nós termos 525 notas recorrentes que não precisam passar por aprovação, 120 notas que em média são reprovadas, que não vão ser cadastradas depois canceladas no OMI, cerca de 800 notas abaixo de R$ 1.000, que antes eram aprovadas pelo diretor e com a revisão da alçada passaram para o coordenador, uma redução de 90% de notas pagas com atraso, porque nós tiramos da mão do diretor, nós colocamos SLA, nós criamos indicadores, eliminação de erros de digitação, reprovação automática de notas com problema. Se a nota está com problema de imposto, ela está com problema de ter sido cancelada, o robô já identifica isso. A gente tem a garantia da integridade do processo, que ele vai ser executado, ele não vai ser burlado. Nós temos em todo o processo um único ponto humano de avaliação, que é a aprovação da nota. E com isso nós reduzimos aproximadamente 300 horas de trabalho da área financeira, 84 horas de trabalho da diretoria em aprovar notas e avaliar notas, e 115 horas de trabalho da área, 300 horas ali em cima é da área de lançamento, de contas a pagar, e 115 da área de pagamentos. E uma expectativa de redução desse processo para até 2 dias, de acordo com o prazo de vencimento na nota fiscal. Isso é transformação exponencial. Isso é você ter um ganho enorme que você não tem só com a RPA sozinho, você não tem só com o BPM sozinho, e você não tem só com o Workflow sozinho. Quero trazer um outro processo para vocês, que é um processo de compras. Esse processo de compras, né, imagino que todos tenham de uma forma semelhante nas suas organizações, que basicamente alguém faz um pedido de compra, esse pedido vai para um comprador, que tem que ficar os fornecedores habilitados, fazer um pedido de cotação, mandar para os fornecedores, depois de um prazo receber essas cotações, avaliar qual é a cotação vencedora, encaminhar para uma alçada de aprovação, e aí, uma vez aprovado, fazer o processo de rubrica, de atualização de orçamento, solicitação do pedido da ordem de compra do fornecedor, recebimento da nota fiscal, validação dessa nota fiscal, cadastro dessa nota fiscal no RP e pagamento da mesma. Processo típico de compras que, inicialmente aqui na nossa análise, é um processo hoje manual. Esse processo ele tem como informações levantadas na análise de volume aproximadamente 1.200 processos por mês, com ticket médio de R$ 1.500, gerando uma despesa anual de R$ 21 milhões. Temos 2 recursos na área de compras dedicados à cotação de processos simples, que são esses processos de até R$ 1.500, em média. Dedicação de 2 recursos para fazer todo o pedido de compra, recebimento da nota fiscal, validação, agendamento. E 80% dos processos que têm um ticket muito baixo, eles acabam não tendo negociação ou uma negociação muito pequena, porque o esforço e o ganho de uma negociação ele não se repercute em valores por causa do valor do pedido de compra. Em média, esse processo é executado em 30 dias, e em momentos de pico, em que tem um volume de compras muito grande, na verdade, nem é feita a cotação com vários fornecedores. É escolhido o último fornecedor para poder agilizar a entrega do processo. Então, se identificou uma série de questões importantes aqui na etapa de análise, que vão desde a alocação de pessoas nesse processo até problemas de negociação ou de esforço em atividades repetitivas e falta de margem que a gente poderia ter de ganhos se houvesse uma negociação mais efetiva no processo. Olhando esse processo e a segunda parte dele, vocês vão ver aqui uma série de documentos, de atividades que são totalmente operacionais. Você olha essas atividades e você já coloca a ideia de botar um robô para receber o documento fiscal, para validar os dados da nota fiscal, para cadastrar a nota fiscal, para agendar o pagamento da nota fiscal no sistema. E isso aqui não é, eu nem chamaria isso de redesenho. Isso é aquela coisa que está caindo de maduro. Você está vendo a atividade, está vendo que ela é totalmente operacional e por isso você está fazendo essa automação. Porém, aonde que nós temos a parte mais complexa do processo, a parte que mais agrega valor? É na cotação, é na negociação com o fornecedor, é na capacidade de você solicitar orçamento, de você pedir e ter o feedback sobre ele, você poder buscar um preço melhor e aí ter um ganho para a organização. Só que, nesses processos, a gente tem um volume grande de compras pequenas, que faz com que as pessoas não consigam se dedicar
a negociação, em grande parte das vezes, de valores nessas compras pequenas, fazendo com que a empresa perca a possibilidade de ter margem. Vejam que aqui a gente tem algumas atividades, a gente tem um conjunto de atividades que aparentemente nós não pensaríamos em automação, a gente pensaria que isso aqui é um processo de negociação que envolveria necessariamente a presença do comprador. Só que, quando a gente olha o potencial do uso de RPA junto com uma solução de BPMS, nós conseguimos buscar soluções que façam com que esse processo todo possa ser padronizado e, uma vez padronizado, possa ser automatizado. Eu consigo automatizar rapidamente a identificação do fornecedor e, através da criação de processos padrões, eu consigo pensar em fazer um pedido de cotação padrão, de ter a capacidade de ler o pedido, a cotação que o cliente me deu com valores e de ter uma regra de negócio que avalia qual é a proposta vencedora. No caso, nós fizemos também uma automação. Eu não vou mostrar ela toda aqui por causa do nosso tempo, mas depois vocês podem acessar ela no blog da iProcess. E basicamente essa automação ficou da seguinte forma. Nós temos o solicitante, que aqui é o Vinícius de Moraes. Ele está entrando no LECOM, poderia ser o RP de vocês, aqui no caso é o BPMS, onde ele vai fazer um pedido de compra. Ele vai solicitar a compra de algum material. No caso aqui, ele está solicitando uma nova posição de telefonia, então ele vai entrar com o material que ele gostaria de solicitar, ele vai fazer uma pesquisa pelos produtos, na base de cadastro da empresa, que já tem os produtos homologados, vai informar a quantidade que ele quer de cada produto, no caso aqui, ele está solicitando um aparelho telefônico, e ele vai solicitar também um adaptador para esse aparelho. Na verdade, ele vai precisar de 2 adaptadores, que ele já tem uma pendência com o outro aparelho que ele tem. Então, ele faz o pedido de compra, faz a solicitação e dispara o pedido de compra. E aqui começamos novamente com a mágica do processo. O LECOM identifica o pedido, identifica que o robô vai fazer a automação, e aí ele dispara o robô para fazer a primeira atividade, que é a atividade de identificar os fornecedores. Aqui no nosso exemplo, ele está fazendo uma pesquisa em uma planilha. Ele está entrando na atividade do LECOM, está identificando qual é a categoria de material que deve ser procurada, que no caso é computadores e periféricos, e aí, no nosso exemplo, ele tem uma planilha onde ele vai fazer uma pesquisa dos fornecedores que têm esses materiais. Vejam que ele copiou rapidamente toda a planilha para a memória, coisa que uma pessoa não faria. E aí, com todos esses dados copiados, ele está imputando esses dados dentro do LECOM para formalizar quem são os fornecedores que vão participar dessa cotação. Porque isso tudo vai ser um processo formal que vai ficar bem documentado, mesmo ele sendo feito por um robô. Então, o robô identificou os pedidos padrões, ele finaliza a atividade e aí o próprio LECOM, que tem uma capacidade, né, muito grande de comunicação através de e-mails, vai mandar um pedido de cotação para os fornecedores, um pedido padrão, que é onde está a nossa mágica justamente de poder padronizar algumas coisas para poder inserir com maior facilidade o robô. Então, vocês podem ver aqui 3 e-mails, na parte superior nós temos aqui o fornecedor que está recebendo esse e-mail, com esse padrão de valor, onde ele vai digitar o valor do produto e o prazo de entrega. Nós vamos aguardar 2 dias, o LECOM vai orquestrar esse prazo para poder saber até quando os fornecedores têm condições de devem mandar essa cotação, e aí o robô novamente vai entrar em ação. Ele vai ler a caixa de e-mail, vai identificar se chegaram ou não pedidos de cotação para esse fornecedor, para essa cotação, perdão. Para isso, ele entra no LECOM e identifica todas as cotações que já venceram o prazo do fornecedor, e ele vai agora entrar no e-mail, vai identificar esse primeiro orçamento da CAGET, ali tem os valores que ela colocou, ele lê esses valores no e-mail, entra na parte de cotação da CAGET e está imputando os valores que ele leu no e-mail, assim como ele também vai colocar o prazo de entrega que ele leu, e ele vai anexar o e-mail de cotação, porque esse e-mail, na verdade, é um ponto importante para o nosso processo, que é o documento que comprova a participação formal de um fornecedor. Ele vai fazer a mesma coisa para a Kabum, ele vai informar os valores, e ele vai fazer a mesma coisa para o terceiro fornecedor.
E aí, logo na sequência, nós vamos ver que ele vai aplicar uma regra de negócio para identificar qual é o fornecedor vencedor. Ou seja, ele vai avaliar questões relativas a prazo, questões relativas a custo. Ele pode, no RP, e ler qual é a nota atual do fornecedor dentro da organização, e com isso ele consegue tomar a decisão de qual é o fornecedor que tem melhores condições de dar esse produto ou serviço. Vejam que aqui nós estamos mostrando uma rodada de cotação, mas imaginem que nós podemos fazer essa rodada 2, 3, 4 vezes. Num dos clientes que a gente trabalhou, um projeto semelhante a esse, a gente estabeleceu que o robô ele vai ter sempre uma rodada só adicional, onde ele vai mandar para o cliente a informação de que, para o fornecedor, a informação que ele está em quarto lugar. E o fornecedor vai ter uma chance única de melhorar esse valor. E com isso nós temos capacidade de obter um ganho muito grande de redução de custo, porque o fornecedor vai ser educado a diminuir o seu valor ou já saber que ele perdeu o negócio. O processo aqui vai continuar, eu não vou seguir, eu queria mostrar principalmente essa parte da cotação para vocês, mas é um processo que segue com a seleção da cotação, com uma análise de alçada, com uma pessoa a fazer a aprovação. Convido vocês depois no site da iProcess a ver esse processo como um todo. O que nós tivemos de ganho aqui, juntando novamente BPM, RPA e redesenho de processo? Nós praticamente eliminamos o comprador do processo como um todo, tanto na cotação como depois da aprovação. Trouxemos capacidade viável de negociar, mesmo compras de ticket barato, onde a gente conseguiu fazer isso porque nós fizemos a automação de todo o processo de cotação, reduzindo com isso também enormemente o tempo do processo, uma expectativa de ganho com essa negociação de tickets que antes não eram negociados, de 10% de margem. Se a gente atingir 10% de ganho por estar negociando coisas que não eram negociadas antes, nós temos aí de cara um ganho de 2 milhões de reais, visto que o gasto anual é de 21 milhões. Uma redução aproximada com a eliminação daqueles recursos da área de compras que vão se dedicar agora a fazer coisas de maior valor agregado, de 7 mil horas ano e aproximadamente 200 mil reais de custo horas homem por ano só com esse processo. Ou seja, juntamos BPM, juntamos RPA, juntamos redesenho de processos, juntamos automação e chegamos a algo totalmente disruptivo. E é esse o ponto que eu queria trazer para vocês com esses dois exemplos, que a relação de BPM, RPA e workflow nos trazem capacidade de melhoria e de ganho de processos muito maior do que se a gente pensar em cada um deles isoladamente. É uma visão que nos permite, ao trabalhar com BPM, ter uma visão holística de eficiência, ao passo que com RPA nós temos, com BPM, com RPA, uma visão de eficiência, de aumentar a velocidade, a qualidade e reduzir o custo do meu processo. Enquanto que com BPM eu tenho eficácia de repensar o meu processo e repensar como ele deveria ser feito. A eficiência, se eu aplicar somente RPA sozinho, ela tem um teto. Agora, quando eu tenho capacidade de juntar a eficiência com o redesenho dos meus processos, eu consigo realmente ir muito mais longe e me diferenciar. Agradeço a todos que chegaram até aqui conosco, já é meio-dia. Apresento rapidamente aqui o portfólio de serviços da iProcess. A iProcess trabalha com plataformas de automação de RPA, com as duas principais plataformas do mercado, que é o Automation Anywhere e o IPF. A iProcess é uma parceira Lecon de licenciamento, de implantação de projetos. Temos várias capacitações, como eu comentei ali com vocês, da iProcess Education. Trabalhamos com diagnóstico para encontrar os melhores processos para automação. Fazemos projetos de automação em Lecon e em RPA e podemos apoiar toda a iniciativa de vocês dentro dessa jornada. Como próximos passos, convido vocês a nos contactarem, onde nós podemos trabalhar com workshop, apresentando esses conceitos na organização para as áreas de negócio, mostrando os ganhos efetivos. Nós podemos ir até a empresa de vocês, podemos trabalhar uma prova de conceito em Lecon e RPA, podemos avaliar os melhores processos para poder trazer um business case e podemos capacitá-los a fazer tudo isso. Convido vocês a conhecer o nosso curso de planejamento e gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que vai ter uma série de turmas agora nos próximos 3 meses. Convido também vocês a acompanhar o nosso blog e o evento que nós vamos fazer no final de março sobre hiperautomação.
e acompanhar o nosso blog, onde sempre tem muito conteúdo como esse que eu passei aqui hoje para vocês, assim como o nosso canal no YouTube. Gostaria de convidá-los novamente, reforçar o convite, para que vocês conheçam e assistam ao webinar da Lecom, onde vocês vão conhecer muito melhor o produto de vocês. Vocês vão conhecer os principais diferenciais da plataforma de automação inteligente da Lecom e como que foi feita a evolução desse produto para proporcionar excelência na experiência do cliente com os seus processos de negócio. É agora, dia 20 de fevereiro, às 11 horas. Já é próximo do meio-dia, eu preciso ir finalizando. Estou verificando aqui algumas perguntas de alguns de vocês. O Rainer está questionando qual a ferramenta de RPA que foi utilizada nessa demonstração. Nessa demonstração foi a Automation Anywhere. Poderia ser o IPF também, nós trabalhamos com as duas soluções. O Luciano Castro questiona sobre como o RPA pode ser aproveitado em processos de RP e que leem dados de XML de uma nota fiscal. O robô ele tem capacidade de ler notas fiscais até mesmo em papel, ele tem um mecanismo de OCR que permite a leitura de texto em documentos. Nós podemos agregar captura cognitiva para identificar milhares de notas fiscais em modelos diferentes de serviço, e se tiver em XML, então aí é melzinho na chupeta, né? É muito fácil para o robô ler e identificar os dados em XML. Agradeço a todos vocês novamente pela presença. Esse webinar vai ser disponibilizado no site da Lecom e da eProcess nos próximos dias, então quem não assistiu, quem quiser compartilhar com um colega, vai poder compartilhar. E reforço o convite a vocês de entrarem em contato conosco para que a gente possa ajudá-los nessa jornada de transformação digital. Muito obrigado a todos.